O Império Romano e a perseguição aos cristãos. Desde o grande incêndio de Roma sob Nero em 64 d.C., até o Edito de Milão sob os imperadores Constantino e Licínio em 313 d.C., perseguição estas que ocorreu de forma intermitente ao longo de 2 séculos. Estes eventos dirigidos aos cristãos no Império Romano era realizada pelas autoridades estaduais e locais de forma esporádica, muitas vezes por capricho das comunidades locais. A partir de 250 d.C., ocorreram perseguições em todo o Império, uma consequência indireta das ordens do imperador Décio. O decreto vigorou por 18 meses, período durante o qual alguns cristãos foram mortos enquanto outros apostataram para evitar a execução. Essas perseguições afetaram severamente o desenvolvimento do cristianismo, moldando a teologia cristã e a estrutura da Igreja. Os efeitos da perseguição incluem explicações escritas e defesas do cristianismo. A perseguição dos cristãos. Antes da acusação de incêndio criminoso de Nero, e dos 64 anos de ação anticristã que se seguiram, toda a hostilidade aparentemente se limitava ao povo judeu. No Novo Testamento é apresentado um judeu chamado Áquila, que sua esposa Priscila haviam retornado recentemente da Itália porque Cláudio o imperador ordenou a todos os judeus que deixassem Roma. É geralmente aceito que a perseguição cristã foi isolada e localizada desde o reinado de Nero até as medidas generalizadas de Décio em 250 d.C. Embora muitas vezes se afirme que os cristãos foram perseguidos por se recusarem a adorar o imperador, a antipatia geral pelos cristãos pode ter surgido de uma recusa em adorar os deuses ou participar dos sacrifícios que eram esperados das pessoas que viviam no Império Romano. Embora os judeus também se recusassem a participar dessas operações, eles eram tolerados porque seguiam suas próprias leis rituais judaicas, sua religião legitimada por sua natureza ancestral. Os romanos, por outro lado, acreditavam que os cristãos que acreditavam participar de estranhas cerimônias e rituais noturnos, promoviam uma seita perigosa e supersticiosa. O governador teve um papel maior na operação do que o imperador, mas os cristãos não foram cortejados pelo mesmo, e em vez disso, eles foram acusados e processados por meio de um processo conhecido como cognitio extra ordinem. Não existem relatos confiáveis de julgamentos cristãos, mas há evidências de que os julgamentos e punições variaram muito, com sentenças que vão desde a absolvição até a morte. As formas mais bizarras de execução utilizadas pelos romanos incluíam crucificação e lançamento de cristãos para serem devorados por leões e outras feras selvagens. Os anos que se seguiram até o Edito de Milão foram marcados por muitas perseguições e brutalidades cometidas pelos imperadores romanos, para conter o rápido avanço do cristianismo no Império, a começar pelo imperador Nero em 64 d.C. Conflitos sócio-religiosos. Antes de 250 d.C., a perseguição não mais era uma generalização do Império, era localizada, esporádica, muitas vezes liderada por grupos, com ações ocasionais das autoridades locais. As causas da perseguição podem ser entendidas observando algumas áreas-chave de conflito. A soberania exclusiva de Cristo entra em conflito com a reivindicação de César à sua própria soberania exclusiva. O Império Romano praticava o sincretismo religioso, não exigindo lealdade a um único Deus e sim a vários, mas principalmente a devoção ao Estado Supremo, o que é esperado por meio de numerosos festivais ao longo do ano. Os cristãos não participavam de festivais ou procissões, não ofereciam sacrifícios nem queimavam incenso aos deuses. Isso criou hostilidades resultando nas perseguições. Ao se recusaram a oferecer incenso ao imperador romano, ficavam mal vistos pela mentalidade do povo, que via a figura do imperador como um deus, e a personificação do Império Romano, então os cristãos eram vistos como desleais a ambos. Em Roma, a religião é tolerada apenas se contribuir para a estabilidade do Estado e nenhum concorrente é aceitável na lealdade de seus súditos. O Estado é o interesse supremo do Estado e da religião combinados. No monoteísmo cristão, o Estado não é o bem supremo. De acordo com Jacob Neusner, estudioso acadêmico americano do judaísmo, a única religião que foi consistentemente banida e sistematicamente perseguida nos tempos antigos não foi o judaísmo, mas sim, o cristianismo. Da mesma forma, os mártires cristãos foram uma parte importante do cristianismo primitivo até a paz na Igreja em 313 d.C. Deixem comentários abaixo, pois ajuda no engajamento e melhoramentos das histórias futuras.
Gratidão por ter assistido. E se gostou, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o like e de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.